Também o Dr. Mário Santos, é Procurador da República, também aqui presente no nosso programa. Muito obrigado, doutor, também pela sua presença. E ainda a Ruth Bianca, transexual, também nossa convidada. Obrigado. Já agora, parabéns também pela coragem, que é difícil haver pessoas que se exponham assim, como faz hoje a Ruth Bianca. Obrigado por isso também, pela sua presença neste programa. Há números de telefone à sua disposição, pode participar, 712-1543, 712-1544. São linhas de telefone para que você em casa participe também neste programa. A seguir, temos um trabalho que dá o mote à nossa conversa. Há quem diga que por trás de um homem há sempre uma mulher. Vamos inverter o ditado e misturar o homem e a mulher num só. Encontramos homens a comportarem-se como mulheres e outros que se sentem realmente mulheres. E nem todos gostariam de mudar de sexo. Vamos ver, avançamos depois para a conversa. Chama-me Chanel. É vulgar. É um nome bonito. Chanel comporta-se como mulher. É vaidosa, preocupada com a aparência, perde horas a arranjar-se antes de sair para a rua. Mas nem por isso consegue esconder aquilo que a distingue das verdadeiras mulheres. Aprendeu a viver com isso e agora já não pensa em mudar de sexo. Não, eu por meu lado já estou com 47, já não me interessa. É verdade, já não me interessa, porque eu já de criança sempre fui muito feminina. Para ela, ou ele, já é tarde. Mas Chanel é de opinião que quem puder deve assumir na íntegra aquilo que é ou quer ser. Acho muito bem, acho que devem assumir aquilo que são, que querem, porque a pessoa adopta para aquilo que quer, não é? As operações para mudança de sexo ainda não são permitidas em Portugal. O que é que pensa disso? Então, eu penso que o nosso governo são pessoas que têm responsabilidade nesse meio e que têm que ver bem isso, porque isto tem que mudar. Santos Pereira, psiquiatra, também defende a alteração da lei. A possibilidade de mudar de sexo pode ser a melhor forma de apoiar o transexual. A menos má, repito, de todas as atitudes seria provavelmente apoiá-la no sentido de ele mudar, dele se reorientar sexualmente. Como é que essa situação aparece? É uma questão biológica, cultural, de educação ou é um conjunto de todas essas questões? Muito provavelmente tem a ver com uma confluência de fatores, desde fatores socioculturais, fatores educativos, fatores educativos que muitas vezes radicam ou que eventualmente poderão radicar, por exemplo, na primeira infância, na relação com os pais, na relação com a mãe e, enfim, algumas formas, às vezes muito complicadas dessa relação. Tem a ver com tudo isso e, eventualmente, também haverá razões biológicas que são, de qualquer maneira, neste momento desconhecidas. E quando as razões biológicas não se podem apagar de vez, pelo menos disfarçam-se. Olha que eu não sou muito barbuda, não é? É? Assim? Vamos então entrar no tema do dia de hoje. Eu vou já dar de seguida, vamos dar já de seguida a palavra à Ruth Bianca. Parece que não concordou muito com algumas palavras do psiquiatra, mas antes gostaria de começar pelo Dr. Francisco Alano Gomes, por caracterizar e definir o que é a transexualidade. Se é de facto, e de uma forma muito simplista, a incompatibilidade entre a identidade sexual do indivíduo e a sexualidade anatómica. Exato. O que há, efetivamente, é uma vivência... É sempre assim. É uma vivência psicológica oposta à vivência anatómica. Não é? Portanto, a pessoa sente-se na sua intimidade, sente-se na sua totalidade psicológica, a pessoa sente-se em oposição ao seu sexo anatómico. Para que isso aconteça, para que razões se inclina o doutor? Há bocado o psiquiatra ali falava nas questões de pode ter a ver com a primeira infância ou razões biológicas não conhecidas. Sabe que a primeira coisa que é importante é definir o que é um transexual de outras pessoas que não são transexuais. Por exemplo, aquela pessoa que aparece na imagem não é um transexual. Portanto, a transexualidade é uma situação de uma estabilidade brutal. Ou seja, desde que a pessoa praticamente nasce e ao longo de toda a sua vida, a pessoa, de uma forma estável, tem um comportamento sempre coerente. Não é? Ou seja, a identidade sexual por volta do ano e meio está constituída. Ou seja, ao ano e meio, rapazes e raparigas sabem perfeitamente que são rapazes ou se são raparigas. E, portanto, o transexual, nessa altura, já sabe, já tem uma vivência fortíssima em relação à sua interioridade.
e começa, digamos, o seu sofrimento ao verificar que anatomicamente é diferente daquilo que se sente a nível da sua intimidade. Portanto, é muito difícil dizer que isso é educacional. Ruth Bianca, gostaríamos de ouvir o seu testemunho. O que é que aconteceu consigo? O que é que transformou? Ou nunca transformou nada? Foi sempre assim? Olha, a minha infância foi absolutamente normal. Os meus pais não fizeram nada que me pudessem realmente, sei lá, nunca me vestiram de menina, nem nunca fizeram nada que pudesse alterar a minha infância. Eu tive uma infância completamente normal. Só que eu lembro-me que já jovem, das poucas coisas que me lembro-me que jovem eu sentia-me bem eu vestia as roupas da minha irmã, punha-me em frente ao espelho, sentia-me bem assim, escondida, porque eu não... Claro, havia uma pequena deficiência que eu sabia que os meus pais cochichavam e diziam que alguma coisa se passava mal, mas isso, os anos foram passando, eu vi que o meu corpo que não estava, havia qualquer coisa de mal, havia qualquer coisa diferente. E pronto, os meus pais constataram isso, fomos para médicos, procurámos tentar remediar a situação, porque naquela altura a mentalidade era um bocado... Claro, são pessoas... têm uma mentalidade um bocado fechada. Os seus pais foram-se habituando, Ruth? Não, os meus pais passaram por assim, resumindo, 3 etapas diferentes. Foi o choque, foi a renegação e depois foi a compreensão, porque... visto que realmente não podiam fazer nada porque corremos médicos e tal, então tentaram compreender e tentaram ir dentro do problema, tentaram ver o porquê, porque é que estava a passar, o que é que estava a passar, porque é que tinha que ser assim, porque é que era assim, e a partir desse momento, então eu tive o maior apoio que... A partir de quando é que a Ruth Bianca tomou consciência de que alguma coisa estava mal, que a sua identidade sexual não correspondia à anatómica? Na minha puberdade, eu era bastante jovem até. Os meus jogos eram diferentes, as minhas brincadeiras eram completamente diferentes, os meus hábitos eram diferentes, eu era sempre marginalizada por rapazes, por raparigas, porque, enfim, porque não me sentia bem. Era normal. Quando é que decidiu então fazer a operação? A operação? Eu comecei a tomar hormonas dos 16, 17 anos, porque o meu corpo já estava um bocado formado, já não era... Porque se eu tivesse realmente constatado que podia ser um macho, eu realmente, sei lá, talvez eu fosse isso, não é? Claro. Não, mas eu notei que havia uma diferença, então aquela diferença que gritava dentro de mim, qualquer coisa não estava bem, e eu tive que ir procurar aquela coisa que precisava, e fui à procura disso. Comecei a lutar cedo, foi 17 anos, já estava com hormonas, estava com o meu corpo todo modificado, e então foi quando eu tive conhecimento de que realmente se podiam efetuar operações no estrangeiro, visto que em Portugal ainda havia, o conhecimento era muito pouco, e pronto, fui para fora. Lá fora era a única possibilidade de poder fazer as coisas que queria, de me poder aperfeiçoar, de me poder pôr melhor na minha pele, de poder tirar para fora a mulher que tinha cá dentro, e foi assim que eu fiz. Comecei, fui para fora, fui pelo estrangeiro, trabalhei, juntei dinheiro para fazer as operações e fiz aquilo que precisava, até hoje. De facto, nós gostaríamos de saber, já agora, a opinião do Dr. Mário Santos. Existe, de facto, uma grande lacuna jurídica no nosso país. Neste momento, a Ruth Bianca é mulher, mas continua com problemas de identidade. Continua a ter o mesmo nome de batismo. Como é que este problema é possível resolver? De facto, é um facto que já é outra pessoa, mas está a continuar a ser a pessoa de nascimento, doutor. Eu creio que, efetivamente, isto é uma grande injustiça que esta mulher, portanto, perfeitamente assumida em termos de natureza psicológica, e que já fez todo um trabalho de recuperação anatómica no sentido de uma identificação total, ainda, lamentavelmente, face à nossa legislação, se encontra neste estado e não tenha havido realmente uma alteração do seu nome, que é um direito consagrado constitucionalmente. E eu defendo que, efetivamente, esta lacuna é lamentável, mas tenho que fazer o reconhecimento aqui, perfeitamente explícito, que os senhores juízes, portanto, os senhores magistrados em geral, muitos deles têm defendido e feito a integração dessa lacuna. Isto é, tem havido já reconhecimento de vários transexuais, o que eu acho perfeitamente humano e dentro do espírito mais progressista de quase todas as legislações europeias. Só queria fazer uma pequena observação. É que isto não é perfeitamente generalizado, porque ainda há muita gente que defende a tese contrária, porque querem forçar, digamos, a natureza. Querem forçar, digamos, partem do princípio de uma tese que, em termos psíquicos e terapêuticos, parece que não tem dado resultado nenhum, que é realmente forçar a cabeça ao corpo.
quando efetivamente o interesse não acontece. Claro, doutor, mas de qualquer das maneiras, quase todos os países europeus já têm legislação. Aliás, desde 89 que houve um parecer da Assembleia Parlamentar Europeia para se alterar a legislação, o que é certo é que nós ainda não temos. É verdade, e é lamentável que isso realmente aconteça, porque inclusivamente entidades de alto nível jurídico em Portugal já se manifestaram a favor disso mesmo. E lembro só, assim, a título muito genérico, por exemplo, o Sr. Provedor de Justiça já fez uma recomendação à própria Assembleia da República. Estamos a aguardar, efetivamente, que haja uma evolução positiva para acabar com isto que eu considero um certo escândalo e que infringe as regras constitucionais que eu defendo. Dr. Alano Gomes, estão à espera uns que reboquem os outros a nível de operações também em Portugal e não é permitido? Eu devo dizer que, em relação à Ruth Bianca, que ela deve se lembrar no primeiro programa que ela teve na RTP com o Joaquim Furtado, Sim, senhor. em que na altura o panorama não era brilhante em termos médicos, ou seja, portanto, não se previa ainda uma grande abertura. Simplesmente, neste momento, eu estou à vontade. Estou à vontade por duas coisas. Primeira coisa, porque sempre ligado à Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, sempre pedimos e fizemos chegar à Ordem dos Médicos variadíssimos documentos a pedir a alteração do Código Deontológico de forma a permitir aos cirurgiões e aos vários técnicos a trabalhar na área poder, de facto, operar os verdadeiros transexuais. E agora estou muito mais à vontade porque, da parte da Ordem dos Médicos, de facto vai haver uma modificação. Doutor, era preciso esclarecer o que são os verdadeiros transexuais. Bom, os verdadeiros são transexuais, são de facto as pessoas que, ao longo de toda a sua vida, de uma forma estável, têm a vivência que a Ruth Bianca também explicitou. Como é que isso pode ser comprovado Isso só pode com o ser, testemunho da pessoa? Isso é diferente de uma pessoa, por exemplo, um travesti que não tem nada a ver com esta situação, ou, por exemplo, eventualmente até uma pessoa com comportamento homossexual em determinado tipo de crise de vida, que pode, numa situação de crise de vida, querer fazer uma mudança. A Chanel, aquela que passou naquela reportagem. Simplesmente, esse tipo de mudança não é uma posição estável, não é uma... E, portanto, em crise de vida, a pessoa pode querer mudar de sexo e depois arrepender-se. É diferente do Pode verdadeiro querer mudar até transexual, por questões que desde a comerciais. sua infância mantém a sua estabilidade e identidade. Ó, doutor, O que é que se passa? Desculpe. Sim, sim. Não há, de facto, até agora, em termos médicos, nenhum caso em que tenha sido possível, entre aspas, curar um transexual. doutor, há pouco, durante o depoimento da Ruth Bianca, fez percebermos que, de facto, existiam alterações a nível físico, a nível biológico, não era só a nível psicológico. Era isso que eu gostaria de saber. Um transexual tem alterações só a nível psicológico ou só a nível biológico ou as duas coisas simultaneamente? As alterações não há alterações físicas. Portanto, um transexual, no caso da Ruth Bianca, que é um transexual que se define cientificamente como um transexual masculino, portanto, a Ruth Bianca tinha um impecável corpo masculino, sem qualquer alteração. Desculpe, tinha há pouco falado que o corpo já não era propriamente... Não tinha, não. Não? Não tinha, não. Não, porque eu nunca tive barba, eu nunca tive pelo, até a minha barba me cresceu. Eu não tinha pelo. Eu tinha peito, eu comecei a ter peito. Eu aos 15, 16 anos já tinha peito e eu não estava a tomar hormona. Pois o problema foi aí, foi que os meus pais viram esse problema e levaram-me para médicos. Foi quando eles me tentaram meter até solteirona, porque para eles era fácil construir o caso, já comer com injeções e vamos... Isso pode acontecer, em determinado tipo de situações pode acontecer isso, mas de uma forma geral, isso não se passa, ou seja, o corpo, com certeza, o corpo do transexual, a parte anatómica é perfeitamente normal. Sim, está bem, eu conheço imensos transexuais também que passaram por assim. É uma notável discrepância entre esta parte anatómica e a parte psicológica, mas a parte anatómica é perfeitamente normal. Quando há a transformação, há um ajustamento entre a parte psicológica e a anatómica? Todos os estudos mostram que, e aliás o Dr. Santos Pereira também estava a dizer isso na sua entrevista, e isso é batido pelos documentos do Conselho da Europa, por tudo aquilo que está publicado até à data na transexualidade, que a maneira mais eficaz de ajudar um transexual é adaptar-lhe o corpo ao seu espírito. Portanto, não é uma cura, mas é uma reabilitação. Sim, pode-se chamar de reabilitação. A Ruth Bianca sentiu-se realizada a partir do momento em que fez a transformação? Claro, é inexplicável, não sei. Pôs dúvidas assim? Não.
Não há Depois de ter dúvidas. feito a transformação, começou a pensar noutras coisas, pôs algumas dúvidas. É uma vida nova, é uma vida completamente diferente, é uma vida, é um peso que sai, é um estorvo que sai, a gente fica diferente, fica livre, Nasci. Aquela Bianca. pessoa morreu e eu nasci. A Ruth nasceu. Nunca teve crises de identidade, nunca pôs, como há pouco o Júlio estava a referir, nunca teve crises de identidade, nunca pôs em causa a nova pessoa que é? Nunca se arrependeu? Tive, não vou mentir, tive porque tive transexuais estavam a passar por fases muito más e então que me frustravam muito porque davam opiniões muito diferentes sobre aquilo que ia ser, sobre aquilo que seria, sobre antes e depois. E então isso bloqueou-me um bocadinho, depois frustrou-me muito. Mas de qualquer maneira, no fundo eu pensava, é a minha vida, tu estás assim, foi assim que tu quiseste, portanto, deixa lá, elas sofrem, o problema é delas, tu não vais ser como elas, não vais sofrer como elas, não vais fazer a vida delas, vais fazer a tua vida, portanto, tenta-te aguentar do melhor que podes. Isso, não sei. Não, eu sofri um bocadinho com esses transexuais, mas paciência, acontece sempre. Vamos alegrar a nossa conversa aos nossos telespectadores. Temos uma senhora de Castelo da Maia que também quer participar nesta conversa. Muito bom dia, minha senhora. Pode colocar a sua questão. Muito bom dia. Eu gostaria já agora de cumprimentar a senhora que está aí, a Ruth Bianca, pela coragem que ela teve. É ir aí e mostrar a cara como... Vamos agradecer que fale um bocadinho mais alto, está bem? Ok, eu vou falar mais alto. Eu gostaria de colocar uma questão que me interessa e que estou curiosa em saber. Portanto, eu dirigia ao senhor que está aqui em magistrado e que, portanto, o casamento entre duas pessoas no nosso país só é válido se for concretizado entre duas pessoas de sexo diferente. Eu ponho a questão. O homem, depois do casamento, não tinha coragem ainda de pôr cá para fora a mulher que existia dentro dele, que já, pronto, ele já nascia como essa senhora que está aí, que é transexual. Portanto, ele nascia homem, mas sentia-se mulher por dentro. Ele não tinha coragem de mostrar isso. E casava. Só depois do casamento teria essa coragem. Nesse casamento existiriam filhos. Eu colocava a questão. Mudava de sexo. O que é que acontecia à identidade do pai da criança? Ele fisicamente existia. Agora, o que é que acontecia? Elas ficavam sem pai? Muito obrigada, minha senhora. Doutor Mário Santos. É uma questão complicada. Portanto, é óbvio que eu não percebi bem a pergunta. De qualquer maneira, queria dizer assim, todo este fenómeno da transexualidade... Na eventualidade, de um casal dentro dos parâmetros normais, dos padrões culturais normais, entretanto um muda de sexo, existem filhos. Apontava para a dissolução imediata do casamento. Simplesmente. Isso é o que acontece e a em questão que Itália. ela põe é que o filho deixa de ter pai. Obviamente. Deixa de ter o pai, portanto... Se for legalizada esta óbvio. questão de a Ruth passar a ter o nome de mulher, portanto ser mulher, que é o que é, Exato. se no caso da Ruth não é o caso, mas neste caso o senhor passa a ter o nome de mulher, o filho deixa de ter pai. É óbvio que essa transformação jurídica, como todas estas têm a ver com a transexualidade, não estão definidas. Portanto, são as chamadas situações de lacuna que teremos que integrar e que o direito está a se esforçar para dar uma resposta. Mas neste momento ainda não é capaz de mas neste momento o direito também acaba por ser um pouco ambíguo, porque parece que resolve os problemas de identidade de alguns transexuais e de outros não. Isto parece um pouco complicado a nível de direito. Pois é que o direito normalmente é retrógrado. O direito tenta acompanhar e tem que acompanhar necessariamente toda esta evolução na natureza científica. Simplesmente ainda não encontrou, neste momento, em tipo de lei atual, uma resposta capaz, porque estamos todos muito preocupados, como sabe. Esta integração de lacuna ainda nem sequer é lei. São os senhores magistrados que estão realmente a fazer um esforço humano excepcional para dar uma resposta, mas há muitos problemas de direito que se vão realmente pôr no que diz respeito à transexualidade. É uma questão delicada. Claro, o problema do casamento, inclusive. Claro. Eu posso citar um caso, eu tenho conhecimento de um travesti que eu conheci quando ele ainda era rapazinho. Ele é casado, tem 3 filhos e atualmente é travesti. Ele fez muitas operações e atualmente vive uma vida de mulher com a mulher que casou. Eles vivem juntos com os filhos. E esse caso aí é mais frustrante, porque isso não é um transexual. Ele sente-se... É difícil de o compreender, porque ele sente-se mulher, mas não vai até ao ponto de se operar. E isso aí faz-me ficar... A gente temos conversas e baralha-me ainda mais, porque
no fundo, às vezes a gente não se chega a conhecer a nós próprios, porque como é que pode ser? Porque é que ela deitou cá para fora aquilo depois de ter um casamento, depois de ter uma estabilidade em todos os aspectos, e agora é que se começou a operar, começou a fazer as coisas. Eu acho que esse caso aí está mal, mas para as crianças que ele tem devem ser mais complicadas. Doutora Ana Gomes, isto coloca um problema que tem a ver com acompanhamento psicológico, psiquiátrico, antes da operação se efetuar. Se neste momento em Portugal não é possível fazer isso, nem é possível fazer a operação, as pessoas têm que recorrer ao estrangeiro. E às tantas poderemos ter transexuais que não o são de facto. Pois, vamos lá ver. Este ponto que tocou é muito importante e uma das coisas que eu vou responder, fez-me duas questões. A primeira questão, que é um quadro semelhante ao que o Dr. Mário Santos estava a falar do quadro jurídico, é o quadro médico. Simplesmente a mensagem que eu aqui quero deixar, não é? Em nome da Ordem dos Médicos, é a afirmação que a Ordem dos Médicos vai mudar o código deontológico, vai mudar de maneira que tome uma posição basicamente científica perante o problema e possa permitir a resolução adequada, séria, honesta e científica do problema. E isto é uma promessa que eu posso fazer. Que é ótimo já. E agora, e o que é que isso implica? Implica que possa ser feito um diagnóstico e um estudo muito mais completo e muito mais eficaz às pessoas que têm esse tipo de problemas. Agora, gostava de responder à Ruth em relação ao caso que ela põe. Nós não podemos ver esses problemas como preto ou branco. Ou seja, de um lado está uma pessoa heterossexual satisfeita com o seu corpo, e será um dos extremos, e do outro lado terá a pessoa transexual com uma oposição total entre o seu espírito e o seu corpo. Isso é como se nós imaginássemos uma dimensão. Mas há vários posicionamentos ao longo desta dimensão. E um dos casos mais interessantes é o caso exatamente de pessoas, como a Ruth descreveu, que têm uma vivência social, um papel social feminino, embora o seu corpo seja masculino. Fazem um conjunto de intervenções estéticas e hormonais que lhe modificam As linhas do corpo para feminino, mas nunca fazem a ablação do pênis. E muitas vezes sentem-se muito bem com o seu pênis. Isto é uma situação muito rara, que é um pouco como se nós definíssemos essas pessoas como uma mulher com pênis. Ela é muito narcisista. Mas isso não é um transexual já. Já não é muito isso não é um vaidosa. transexual. Não é um transexual. Razão porque é muito importante fazer o diagnóstico. E muitas vezes algumas dessas pessoas são pressionadas, não é? A fazer a mudança. E a mudança aí seria desastrosa. Pode citar-se como exemplo também a Chanel, que há pouco vimos na reportagem. Exato. E habitualmente são conhecidas. É curioso que há uma linguagem de jargão nos países anglo-saxónicos, sobretudo nos Estados Unidos, que chamam estas pessoas drag queens. Não é? E, portanto, digamos, é uma situação que não é um transexual na sua totalidade, mas também não é um travesti. Porque o travesti tem uma identidade masculina. Claro. O travesti tem uma identidade masculina, mas tira prazer. E muitas vezes um prazer do tipo erótico quando se veste com as roupas de sexo Doutor, oposto. creio eu que deve haver também... E, portanto, é um campo muito complexo, é um campo que está a ser estudado e, portanto, requer que haja um quadro médico e um quadro jurídico adequado para que não haja erros de diagnóstico, para que não haja precipitações e, por outro lado, é um direito à liberdade e tem que haver também uma postura democrática perante essa situação. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que fazer tudo isto a nível privado custa muito dinheiro. Não é? E a Ruth deve saber isso melhor que ninguém. Está a ver, desde exames psicológicos até depois os exames hormonais, os tratamentos hormonais, os tratamentos de eletrólise a nível da estética, para finalmente a operação, tudo isso é uma trajetória que economicamente é dura. Ora bem, se houver um quadro, e portanto isso significa que se houver no nosso país um transexual de um bom nível económico, ele pode fazer isso tudo a nível privado, vai só para lá de fora, chega cá, pode fazer a sua requisição de mudança de Estado Civil, pode encontrar, como tem-se estado a encontrar, um quadro jurídico cada vez mais favorável a que uma situação dessas possa ser reconhecida, mas ele economicamente pode o fazer. Ora, nós conhecemos situações dramáticas, de pessoas que estão a viver a sua identidade, já identidade feminina ou masculina, consoante se põe os dois casos, de mulher para homem ou de homem para mulher, mas que não têm capacidade económica para ir lá fora operar-se.
E, portanto, se estas pessoas, além de tudo, se a postura a nível da ordem dos médicos se for modificar, isso significa que podem também fazer isso através de uma via hospitalar e, por conseguinte, digamos, esbater-se, digamos, uma diferença, se quiser, uma diferença quase de classe ou um certo elitismo entre o transexual que tem dinheiro e o transexual que não o tem. E, portanto, a mudança da lei e a mudança da postura da medicina vai, além de tudo, criar muitíssima mais justiça social dentro do próprio grupo transexual. Doutor, dou-lhe já a palavra. Temos só uma chamada para colocar no ar, mais uma senhora que nos está a ligar de Lisboa. Bom dia, minha senhora. Pode colocar a sua questão. Bom dia. Olha, é o seguinte, eu não concordo com muitas coisas para passar na televisão. Porque se um casal tem filhos, é porque realmente ela é homem. Se fosse mulher, duas mulheres namoram de terem filhos. Se duas mulheres se unem, elas não têm filhos. Portanto, se um casal se une e tem filhos, é porque ele é realmente homem, não é mulher. Como é que depois pode passar a ser mulher? Ele passa a ser mulher, sim, faz uma operação, tem uma vagina. Mas os órgãos são masculinos, não são femininos. Muito obrigada. Mas esteticamente ficou... Muito obrigada, minha senhora, pela sua chamada. Algum comentário? Não, a única coisa que eu ia dizer é que, efetivamente, estou muito satisfeito por ouvir aqui isto que o senhor está a dizer, porque, efetivamente, em termos legais, neste momento, há muito entendimento no sentido que, efetivamente, não há nada que proíba as próprias intervenções cirúrgicas. No Código Antigo havia o problema da castração, era punido por lei. Agora, temos um entendimento que isto não ofende os bons costumes, portanto, é um entendimento de natureza jurisprudencial, portanto, que já vai viabilizar, logo, esta atitude da Ordem dos Médicos. E, portanto, tudo será melhor. É óbvio, se a Ordem dos Médicos estiver, portanto, em consonância com o direito, que nós, a maior parte, enfim, dos juristas, diria, entre aspas, progressistas, nesse aspecto, portanto, e ficará o problema facilmente solucionado. E então haverá uma resposta mais humana a este fenómeno, que é realmente muito importante. É por isso que eu estou aqui com muita satisfação. E estou a falar com muita satisfação, porque de facto houve uma mudança. A questão que eu queria pôr é uma questão que o doutor pode explicar bem, mas queria, da sua vivência, perguntar-lhe. Está provado que mais homens, são mais os homens a quererem mudar de sexo que mulheres. Eu não sei se conhece mulheres que queiram também mudar. Muitas, mas Só conhece que muitos é mais homens. difícil da mulher mudar para o homem, é muito mais difícil a nível de operações. Não mudam por isso, ou as estatísticas só dizem que os homens é que têm mais necessidade de mudar para a mulher? Talvez que as mulheres se conformem mais e talvez que nós sejamos, não sei, se sejamos pessoas mais lutadoras. Não? Talvez as mulheres se conformem mais com aquela posição que têm. Há uma explicação para isto, doutor, de haver mais homens a quererem transformar? Eu penso que não há uma explicação muito clara, mas há uma coisa que é um facto. É que se for, por exemplo, ver os números desde os anos 50, 60, quando se começou a discutir o problema da transexualidade, nos vários países que têm números, sobretudo os países nórdicos, os Países Baixos, e se for verificar, a diferença vai-se esbatendo. O que era 6 para 1 passou para 4 para 1, passou para 3 para 1, passou para 2 para 1. Curiosamente, na minha experiência clínica, eu tenho mais casos de mulheres para homens do que homens para mulheres. Aliás, curiosamente, o primeiro caso que em Portugal mudou de sexo a nível oficial, a nível de sexo civil no tribunal, foi exatamente mulher para homem. Doutor, portanto, o que pode acontecer é eventualmente a nível feminino, do transexual feminino, ter mais possibilidades de aparentemente poder ter uma aproximação masculina do que o masculino para o feminino. Porque se uma mulher usar uma roupa mais masculina, se usar um cabelo mais, digamos, a homem, etc., acaba por ser muito menos, digamos, marginalizada e estigmatizada se um homem faz o contrário. E por conseguinte é provável que o transexual masculino esteja mais em tensão do que o transexual feminino. Por uma dúvida que ficou no ar há pouco, estava a dizer que um transexual com boa capacidade económica pode facilmente ir ao estrangeiro e fazer operação. Não é necessário um acompanhamento psiquiátrico para que as pessoas tenham consciência que é de facto aquilo que querem? Com certeza, repara, eu penso que é muito importante, a cirurgia é radical e definitiva, ou seja, a partir do momento em que uma pessoa é operada, já não pode voltar atrás. E por conseguinte, se houve um erro de diagnóstico, se houve uma atitude emocional precipitada, quer da parte da pessoa que quer fazer a mudança, quer da parte das pessoas que a estão a apoiar,
o resultado é catastrófico. E, por conseguinte, o que é que habitualmente se deve fazer? E é por isso que é muito importante o quadro legal e o quadro médico. Devem-se criar algumas normas. Habitualmente, qual é a norma? Após o estudo rigoroso, feito por uma equipe multidisciplinar, que permita fazer o diagnóstico. E depois dar os primeiros passos em termos, digamos, de tratamento hormonal, em termos de tratamento estético e de modificação do papel social. E a pessoa viver um ano, pelo menos, na sua verdadeira pele, digamos, em termos psicológicos, e ao fim deste ano ser novamente avaliada. E se houve uma boa integração em termos psicológicos, em termos sociais, então sim, pode-se passar para a última etapa. Se nós não temos um quadro legal, nem um quadro, e se a medicina abdica das suas responsabilidades, o que é que acontece? Acontece um jogo de empurra, de pressões, que a certa altura podem levar a atos precipitados que eventualmente têm uma consequência dramática. Doutor, temos rapidamente uma chamada que é de uma senhora de Lisboa que quer colocar uma questão. Tem que ser muito rápida, porque só temos mais um minuto de programa. Bom dia. Eu fiquei com imensas dúvidas na medida em que a senhora, a transexual, apodada de tal, diz que começou a ter características femininas a partir da puberdade, a partir dos 15 anos. E eu fiquei na dúvida se essa senhora, e daí a minha pergunta, é uma transexual ou é porventura uma hermafrodita? Eu gostaria de ser esclarecida a esse nível, porque se a transexual é essencialmente uma elaboração psicológica, portanto uma diferença psicológica entre o indivíduo, entre o sexo e entre a parte física e a parte espiritual, qual a diferença? E por outro lado, vocês estão-se a fazer entender muito mal, as pessoas não estão a entender, e a prova viu-se naquela senhora que ligou para ali, que não percebeu patavina, porque fez imensas confusões entre as hormonas e a parte psicológica. Era isso que eu gostaria de saber, faz favor, muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada, minha senhora. Eu acho que daquilo que eu tenho conhecimento, o hermafroditismo é uma deficiência genética. Isso é por dentro, é completamente diferente. Acho que é uma deficiência muito maior, não é? Doutora Alana Gomes, a questão era colocada se de facto a transexualidade é uma questão psicológica ou biológica. Ouça, não há nada que seja só psicológico ou nada que seja biológico. Lá estamos sempre no preto, no branco. Exato. Natureza contra ambiente, ambiente contra natureza. Não, nós somos sempre o produto de uma interação entre a natureza e o ambiente. Não é? E neste momento nós não podemos garantir se a nível cerebral há um núcleo ou não há um núcleo, ou na fase de masculinização do cérebro, etc. Não sabemos exatamente. O que nós sabemos e os critérios que nós podemos utilizar é que muito dificilmente nós podemos utilizar determinados critérios para dizer que um transexual, por exemplo, é um doente. Não podemos muitas vezes dizer isso. É claro que perante uma situação de hermafroditismo, enfim, ou de pseudo-hermafroditismo, que habitualmente é o nome mais técnico, então aí nós temos uma situação de ambiguidade sexual. O que nós temos aqui é alguém com características físicas concretas dos dois sexos. Muito bem. Não é? E não uma pessoa, como é o caso do transexual, que de facto pertence a um sexo simplesmente psicologicamente vivenciado de outra maneira. Eu compreendo que em termos de grande público às vezes não é fácil tornar essa linguagem muito clara, porque de facto é uma coisa complexa. Temos que terminar. Nós tentamos pelo menos ajudar a esclarecer um pouco este assunto. Resta agradecer a todos os convidados o facto de terem aceito o nosso convite. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Esperamos, de facto, que tenha ajudado para esclarecer um pouco este assunto. De facto, as coisas chamam-se pelos nomes e às vezes é um pouco difícil tornar isto numa linguagem mais inteligível. Diga, Ruth, 15 segundos. Ok, eu só queria agradecer... Já nem tem câmara para si nem nada. Não faz mal. Deixe De lá. qualquer maneira, eu só queria agradecer, porque a peça mais importante do meu puzzle tem sido a minha família, que tem estado sempre ao meu lado, tem sido saber suportar o meu sofrimento e tem-me compreendido este tempo todo. Eu quero lhe agradecer todo o meu coração. 100 anos que eu vivesse, eu não os podia agradecer, nem eles, nem aos meus amigos que me têm ajudado nesta longa caminhada. Tenho tido realmente pessoas muito importantes na minha vida. Ajudaram-me realmente a estar aqui, porque senão, sei lá, houve momentos em que eu estava a decair, mas eles estão sempre aqui para me ajudar. Agradeço-lhes imenso através de vocês. Obrigado por me terem chamado aqui também. Obrigado, Ruth. Obrigado, bom dia. dia. Volta segunda-feira às 7h30. Um bom fim de semana.